Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos e minhas irmãs, queridos peregrinos aqui no santuário, as pessoas que estão em casa, nos acompanham pela Canção Nova. Nós estamos então comemorando o Natal do Senhor, o nascimento do nosso Salvador. E o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo já é sim também a nossa salvação. Claro, o menino cresceu, o menino nos ensinou, o menino curou a muitos, o menino se tornou homem, morreu na cruz e ressuscitou. Todo o seu caminho foi salvador. E o Natal dele e o nascimento dele também já é a nossa salvação. E o que precisa ficar claro nesse tempo do Natal, e o que a liturgia quer nos ajudar também a meditar, a pensar, a rezar e a viver, é também que Jesus Cristo, ele assumiu realmente a carne humana. Por isso que ele nasceu de uma mulher, nasceu de Maria. Ele recebeu também de Maria ali a sua humanidade. Ele é divino, ele é o santo, ele é o todo-poderoso, mas assumiu também a nossa carne. Sofreu como nós muitas vezes sofremos. Temos fome, temos sede, padecemos, as nossas doenças, temos as nossas fragilidades. Nosso Senhor também teve, mas ele só não caiu no pecado, Mas ele sofreu como nós sofremos. E a primeira leitura quer reforçar isso, que Jesus realmente, ele é Deus e ele é homem. Ele assumiu a nossa humanidade e continua a ser Deus. Não deixou de ser Deus, continuou a ser Deus. E não foi só Deus, foi também homem. Por isso que uma das primeiras heresias que surgiram logo no início do primeiro século, segundo século, foi exatamente essa, aquela que negava que Jesus tinha vindo realmente de Deus, ou então que ele era somente Deus e não tinha assumido a nossa carne humana. E São João, na sua carta que nós acabamos de escutar, veio defender exatamente isso. Jesus Cristo, ele veio até nós, e o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho, e todo aquele que nega o Filho, nega também, não possui o Pai. Ou seja, já haviam alguns que estavam negando o Filho. Não, eu acredito apenas no Criador. Esse aí não é o Filho, não. Esse aí não é o enviado de Deus, não. Então, São João ele já está defendendo aqui
que Jesus ele veio realmente na carne, ele veio de Deus e ele é um com o Pai. Interessante, os santos que nós comemoramos hoje, Santos Basílio Magno e São Gregório de Nazianzeno ou de Nazianzo, especificamente Basílio Magno, o Grande, eles eram naturais ali da Capadócia, exerceram ali o seu ministério, estudaram, inclusive Basílio estudou em Atenas, um homem muito culto, muito sábio, que também se cansou de buscar conhecimento apenas do mundo, se converteu a Deus e encontrou no Evangelho o seu caminho. Ele tem até um escrito bonito, ele tem vários escritos, mas ele diz isso: eu encontrei o Evangelho, eu encontrei a vida e passei a segui-lo. E ele nasceu ali, os dois nasceram por volta do ano 330, e Basílio, especificamente, como volto a dizer, ele também defendia a fé em Cristo, que Jesus Cristo havia realmente vindo de Deus Pai e ele era um com o Pai. No ano de 330, no ano 370 mais ou menos, não é? Que foi quando ele se tornou sacerdote, bispo, ele já defendia também a respeito dessas heresias que surgiam. Não, Jesus não é o Cristo, Jesus não veio, não assumiu a nossa carne, e ele defendeu isso. Não, Jesus Cristo veio sim, ele assumiu, e aquilo que ele assumiu, ele salvou. Aquilo que não pode ser assumido não pode ser salvo. Era uma das frases de Gregório e de Basílio, melhor dizendo. Defendia isso. Jesus Cristo assumiu sim a nossa carne. Jesus Cristo veio para nos salvar. E também Gregório, que era amigo, muito amigo de Basílio, cultivaram uma amizade bonita, também trocavam informações, pensavam a respeito da doutrina de Nosso Senhor, também defendiam a fé, e era bonita essa amizade que eles tinham entre eles. E Gregório Magno, Gregório de Nazianzeno, também era um grande pregador, um grande orador, e ele dizia que Deus tinha sede da gente e era para a gente sempre também ter sede de Deus. Esses dois homens de Deus que nós comemoramos, que nasceram por volta do ano 330, e Basílio morreu cedo, morreu com 49 anos, mas deixou uma doutrina fantástica, formidável para cada um de nós. E Gregório deixou mais de 18.000 versos escritos também a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito da nossa fé. Imagina naquele tempo deixar tantos escritos. Hoje é mais fácil, né? Hoje a gente tem um computador, a gente tem a possibilidade de deixar muita coisa. Mas naquele tempo ele já se preocupava em deixar e em ensinar. Esses dois homens de Deus ensinaram a fé, defenderam a fé, defenderam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo assumiu a nossa humanidade para nos salvar. Quanto a nós, vamos dar também a nossa resposta, assumindo que Jesus, Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Assumamos isso e vivamos esta realidade. E Santo Basílio e São Gregório ainda ensinavam, São Gregório ainda ensinava, que sem Deus o homem perde a sua grandeza. Sem Deus não há um verdadeiro humanismo. Também dentro dessa realidade de que Jesus Cristo, Ele assumiu a nossa humanidade. Se Ele não tivesse assumido a nossa humanidade, possivelmente Ele não teria nos salvo. Mas Ele assumiu. Então, o homem que não procura Deus, que não tem Deus, o homem se perde a sua grandeza. Nós só somos grandes porque nós temos Deus, porque Deus veio até nós, porque Deus morreu por nós, porque Deus assumiu a nossa humanidade. Veja que grandeza nós somos diante de Deus. Quão bonito nós somos, quão belo nós somos, quão preciosos nós somos. Deus assumiu a nossa humanidade, veio salvar-nos. Que nós assumamos o Cristo que veio na carne, que veio no Espírito, que é divino, que veio para nos salvar. E correspondamos a esse Deus que veio nos salvar
por uma vida reta, por uma vida santa, por uma vida pura, por uma vida de comunhão com Deus. São Gregório também ensina que nós devemos estar estreitamente ligados a Deus. Ele era um homem de muita interioridade. E na interioridade, na busca por Deus, na intimidade com Ele, ele extrapolava, ele se derramava em amor pelos irmãos. Que isso possa acontecer também conosco. Nosso Senhor nos amou, nos amou, nos amou, nos ama, nos ama, nos ama. Tomemos posse deste amor, mas também vamos transbordar esse amor que nós recebemos do nosso Deus, em caridade, em misericórdia com o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.